Sabe, no meio de um universo tão vasto, tão antigo, existe uma pergunta. Uma pergunta que parece simples, mas que é, talvez, uma das mais profundas que a gente pode fazer. Ela ecoa no grande silêncio entre as estrelas. Onde está todo mundo? Olha, antes de a gente mergulhar a fundo nessa história, é importante deixar uma coisa bem clara. Por mais cuidadosa e completa que seja qualquer pesquisa, ela sempre pode ter erros. A gente tem que lembrar que o universo é uma imensidão e o nosso conhecimento, por mais que avance, ainda é só uma pequena ilha nesse oceano de mistérios. E tudo isso, toda essa nossa conversa, começa aqui, com essa pergunta. Uma pergunta, dizem, feita de forma super casual durante um almoço lá em 1950 pelo grande físico Enrico Fermi. Parece simples, né? Onde está todo mundo? Mas por trás dessa simplicidade se esconde uma contradição imensa. Hoje a gente conhece ela como o paradoxo de Fermi. Então, para a gente sentir o peso de verdade dessa pergunta, a gente precisa ter uma noção da escala do nosso universo. E, olha, os números são de cair o queixo, são simplesmente absurdos. Vamos começar pelo tempo. O universo já existe há 13,8 bilhões de anos. Pensa bem, a nossa civilização, como história registrada, tem só alguns milhares de anos. Agora, imagina o que não poderia ter surgido, o que não poderia ter evoluído com bilhões de anos de vantagem em relação a nós. E não é só o tempo, o espaço também é gigantesco. A estimativa é que existam por baixo umas 200 bilhões de galáxias só no universo que a gente consegue observar. 200 bilhões! Cada uma delas é como se fosse um laboratório cósmico, um lugar onde a vida poderia ter começado. Ok, vamos trazer isso mais para perto. Só que na nossa casa, na Via Láctea, os números já são impressionantes. A gente está falando de mais ou menos 100 bilhões de estrelas. E o mais incrível é que as pesquisas mais recentes mostram que planetas na zona habitável, sabe, aquela distância certinha da estrela, são super comuns. Então, é como se o palco para a vida estivesse montado em todo lugar. Mas, e os atores? Cadê todo mundo? E olha, não dá para dizer que essa falta de evidência é por falta de tentativa, viu? Muito pelo contrário. Faz décadas que a gente está com nossos ouvidos virados para as estrelas, escutando com muita atenção, esperando qualquer sinalzinho de inteligência. Essa busca tem um nome, é o SET. E ela evoluiu de um jeito impressionante. Tudo começou lá em 1960, com um projeto bem modesto, o OSMA. Hoje a gente tem iniciativas como o Breakthrough Listen, que usam os radiotelescópios mais potentes que existem. E o futuro promete ainda mais. Projetos como o Square Kilometre Array vão aumentar nossa capacidade de escutar o cosmos de uma forma que a gente nunca viu. E qual o resultado disso tudo até agora? Bem, depois de vasculhar milhões de sistemas estelares, o pessoal do Breakthrough Listen chegou a uma conclusão, e ela é bem forte. Em menos de 0,001% dos sistemas que eles olharam, foi encontrado algum tipo de transmissor de rádio contínuo e potente. Ou seja, o silêncio é profundo, é quase total. Certo. Então, se a vida tem tudo para ser comum, mas a gente não encontra ninguém, talvez tenha alguma coisa no meio do caminho, né? Alguma barreira. E essa ideia leva a gente para uma das explicações mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais assustadoras que existem. A teoria do grande filtro. O que seria esse grande filtro? Imagina um obstáculo, uma ou mais barreiras na evolução da vida que são tão, mas tão improváveis de superar que quase ninguém consegue passar. É um verdadeiro gargalo cósmico. E a pergunta de $1 milhão para nós é: onde é que está esse filtro? Basicamente, existem duas possibilidades, e as consequências de cada uma são completamente diferentes. A primeira, o filtro está no nosso passado. Se for isso, ufa, o pior já passou. Significa que nós conseguimos superar o grande obstáculo, que somos uma raridade cósmica e o futuro está aberto. Agora, a segunda possibilidade é bem mais sombria. E se o filtro estiver no nosso futuro, aí a coisa complica. Significa que o perigo está logo ali na frente e que a maioria das civilizações, assim como a nossa, não consegue passar por ele. Ok, vamos pensar nos filtros do passado. Um candidato fortíssimo é a tal da eucariogênese. Parece complicado, mas é o salto da vida simples, de bactérias, para a célula complexa. Para ter uma ideia, a vida na Terra passou 2 bilhões de anos só como bactéria. Esse pulo para a célula que permite animais, plantas, parece que só aconteceu uma única vez. Talvez esse seja o grande filtro. Ou talvez seja a própria inteligência tecnológica, que pode ser algo super raro e não um caminho natural da evolução.
Mas e a outra possibilidade? Aqui dá um frio na espinha, a de que o filtro está à nossa frente. Hoje em dia, um dos principais candidatos é a superinteligência artificial. Existem estudos que sugerem que essa transição para uma IA muito superior é tão rápida, tão instável, que uma civilização pode ser extinta em menos de 200 anos depois de criá-la. Se isso for verdade, o silêncio do cosmos não é um vazio. É o som de incontáveis civilizações que não passaram nesse teste final. Ok, mas e se as civilizações avançadas existem sim? E se elas estão por aí, mas por algum motivo estão se escondendo, ou talvez até nos observando de longe? Aí a gente entra num campo de hipóteses bem diferente, que mistura sociologia com metafísica. Uma dessas ideias é a hipótese do zoológico. A ideia aqui é que o silêncio é de propósito. Nós seríamos como uma reserva natural, um parque galáctico, e as civilizações mais antigas e sábias nos observam, mas não interferem para não atrapalhar nosso desenvolvimento. O problema, pensa bem, isso exigiria que todas as civilizações da galáxia concordassem com essa regra. E manter um segredo desses em escala galáctica parece bem difícil, né? Agora uma visão bem mais pesada é a da Floresta Negra. Imagina que o universo é uma floresta escura e perigosa, cheia de caçadores. Nessa floresta, qualquer um que acender uma lanterna, ou seja, que transmitir um sinal e revelar onde está, é imediatamente eliminado pelos outros. Não por maldade, mas por pura precaução. Nesse cenário, o silêncio não é uma escolha, é a única estratégia para sobreviver. E por fim, a gente chega na solução que bagunça tudo. E se a própria realidade não for o que a gente pensa que é? É a hipótese da simulação. A ideia, que tem até uma base estatística, é de que a gente pode estar vivendo numa simulação de computador super avançada. E se for isso, a falta de alienígenas deixa de ser um paradoxo. É só uma escolha de quem programou tudo. Talvez para economizar memória RAM cósmica, quem sabe? Então, com tantas possibilidades na mesa, desde sermos uma raridade biológica até vivermos numa simulação, o que tudo isso quer dizer para a gente? No fim das contas, o paradoxo de Fermi nos obriga a olhar para nós mesmos e a pensar sobre qual é, de fato, o nosso lugar no cosmos. Dá uma olhada nesse resumo. Cada hipótese carrega uma implicação gigantesca. Se a gente for um caso de terra rara, isso significa que somos únicos, preciosos e temos uma responsabilidade enorme. Se o grande filtro estiver no futuro, bom, estamos em perigo. Se a teoria da Floresta Negra estiver certa, a melhor coisa a fazer é ficar em silêncio. E se tudo for uma simulação, então a própria base da nossa realidade pode ser questionada. É muita coisa para pensar. E essa ideia de que a Terra é tão especial assim, ela também está sendo questionada. Sim, fatores como a nossa Lua, que é enorme, e as placas tectônicas podem ser raros, mas a ciência hoje já fala em planetas superhabitáveis. Mundos que seriam ainda melhores para a vida do que o nosso, mais velhos, maiores, com condições perfeitas. Então, talvez a Terra não seja o melhor lugar do universo. É apenas o nosso lugar. E assim a gente volta para a pergunta inicial, que agora se abre em 3 novas perguntas igualmente profundas. Será que somos os primeiros a chegar até aqui? Os pioneiros de uma galáxia vazia? Ou será que somos os últimos? Os únicos sobreviventes de um filtro que acabou com todos os outros? Ou será que estamos simplesmente sozinhos? O grande silêncio do universo continua lá, sem nos dar nenhuma resposta. Nossa jornada por essas ideias termina aqui. Mas a busca lá fora, claro, continua. E essa busca toda nos lembra de uma coisa muito importante. O conhecimento nunca é obra de uma pessoa só. Ele é construído por muita gente ao longo de muito tempo. Por isso, fica aqui o nosso agradecimento a cada pessoa que, com sua curiosidade e sua pesquisa, contribuiu para essa exploração. O crédito por tudo isso que conversamos também é delas.